Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula do aditivo emergencial do projeto Bahia Produtiva e hoje vamos tratar um pouco sobre as instalações na produção de cabras e ovelhas, né? As instalações tão importantes para uma boa produção desses rebanhos de caprinos e ovinos aqui no semiárido. Bem, nós sabemos, através dos índices de IBGE, que cerca de 90% dos caprinos do Brasil estão na região semiárida do Brasil, na região Nordeste. E a criação de cabras, ela é a principal atividade nas áreas mais secas, né, do Brasil, né? É uma criação extremamente resistente, adaptada, né, ao nosso clima, e que fornecem aos agricultores carne, leite e também a pele de excelente qualidade, né? A carne e o leite nem precisa falar, é proteína animal de excelente qualidade, né? A carne de caprino está dentre uma das mais nutritivas, né, entre os animais, com baixo teor de gordura, e o leite, né, também com alta tolerância, né, com muito boa quantidade de proteína, o leite de excelente qualidade também, o leite de caprinos, né? Então essa criação de cabras e também de ovelhas é a principal fonte de renda dos agricultores daqui da região do semiárido, né? Apesar de no projeto Bahia Produtiva nós temos vários investimentos como beneficiamento de fruta, né, com pescado, nós sabemos que mais de 90% dessas famílias têm em seus cercados cabras e ovelhas. Por isso achamos importante tratar desse tipo de tema nas videoaulas, já que é uma produção extremamente relevante para o homem e para a mulher do semiárido, tá? Então primeiro nós vamos falar dos tipos de criação, né? Então aqui nós temos uma lâmina demonstrando o tipo de criação intensiva, né? O que caracteriza esse tipo de criação? A criação intensiva ela é muito usada para animais com alta performance leiteira, né? Animais de leite, né? Que não podem andar na caatinga, não podem pastorar na caatinga, porque o risco de plantas rasgarem e machucarem o úbere é muito grande, né? Então esses animais eles ficam praticamente confinados em baias com áreas de sol, né? Então o que caracteriza o sistema intensivo é esse. Ele é muito utilizado para animais de leite, como a gente falou, de alta produção, e para confinamento de terminação, ou seja, aqueles animais que vão para o abate, você prender eles durante um período para que eles não gastem muita energia caminhando e tenham um alimento ali no coxo e a água de fácil acesso, né? Então, além dos animais estarem presos, né, a alimentação é toda fornecida no coxo pelo homem, né, a esses animais, né? Isso traz vantagens e desvantagens, né? Qual é a vantagem desse tipo de criação? A vantagem é que o animal vai comer o que você der, né? A vantagem é que você está vendo os animais a qualquer momento, você está acompanhando os animais de perto. Então é mais fácil, se algum animal está com algum sintoma de doença, você identificar se algum animal está entrando em trabalho de parto, você identificar, porque os animais estão ali presos a todo momento. Mas os animais ficam mais dóceis, porque tem um contato mais próximo com o homem, então ali contato direto, praticamente a todo momento tem alguém perto deles e perto das instalações, né? E qual é a desvantagem desse tipo de criação? Eu vejo como desvantagem que justamente, né, pelos animais estarem muito próximos, o risco de uma doença se disseminar dentro do rebanho é muito alto, né? Aqui nesse tipo de criação, a higienização e limpeza das instalações tem que ter um critério muito alto. Elas têm que ser feitas de forma a não deixar
que sujidades se acumulem, né? Que facilitem a transmissão de doenças, ou as sujidades fiquem contaminando as instalações, o que favorece a presença de insetos, a presença de outros animais, como roedores, devido à sobra de ração no coxo. E se a higiene não for bem feita, as doenças se transmitem com muita facilidade nesse tipo de criação. Outra coisa é que demanda muito mais trabalho, né? Já que o animal não sai para pastejar, o homem tem que ir pegar esse alimento e trazer para o coxo para fornecer a esses animais, né? Então o trabalho aqui para criar os animais nesse tipo de sistema de criação é muito grande, né? A mão de obra é muito exigida, tá? O sistema de criação semi-intensivo, esse tipo de sistema está baseado nos animais que são soltos durante o período do dia, mais comumente, né? Ou vão para pastos ou para soltas grandes coletivas, como áreas de fundo de pasto, e no final do dia eles retornam para o aprisco, para o chiqueiro, onde passam a noite, né? Então o agricultor ele tem a oportunidade de estar vendo também seus animais diariamente, né? Só que ele tem mais o chiqueiro como um local, o aprisco, um local de segurança para os animais passarem a noite, né? Com a função de proteger um pouco de predadores, né? Aqui na região ainda tem muita perda de criação, principalmente de criação nova, né? Cabritos e borregos, com gato, com raposa, né? Com carcará. Então tem muitos predadores que ainda atacam as cabras e ovelhas, né? Então é necessário essa proteção para que os animais, pelo menos durante o período da noite, tenham uma segurança para passar a noite, e com proteção também para chuva, né? Ventos, né? É muito importante que o aprisco ele dê conforto aos animais, não seja só um local de você amontoar um monte de bicho para passar a noite, não. Tem algumas normas que a gente tem que respeitar. A cabra é um animal muito social, é necessário pelo menos uma área de 2 metros quadrados para um animal de aprisco, né? Para que o animal tenha um conforto de circular, de não estarem se batendo muito, porque a cabra é um animal social. Tem uma cabra que domina, a cabra que come primeiro, bebe primeiro, né? Então é muito comum essa disputa entre eles até estabelecer essa hierarquia, né? Também, já que a gente está falando de instalação, no aprisco é bom ter um local para tirar o reprodutor do meio das cabras, se não está em período de monta, né? Porque o reprodutor no meio das cabras em período de monta só vai causar acidente, né? Que não vai cobrir, não vai gerar prenhez nos animais. Então, nessa forma de criação semi-intensiva, que pode ser que seja a mais vantajosa aqui de acordo com o jeito de criar da região, muito comum as áreas de fundo de pasto, né? Grandes áreas abertas, sem cercas, né? Que permitem que o animal pasteje, se junte com outros rebanhos, né? E durante o período da noite eles retornam para a área, para o aprisco, para a área na frente da casa das famílias, para o terreiro, onde dependendo da época do ano, recebem alguma suplementação, né? O sal, ou então o feno, o silo, para complementar a forragem quando a caatinga não mais tem condições de suprir suas necessidades, né? Então o sistema semi-intensivo também caracteriza por essa oportunidade, além do agricultor estar vendo todo dia os animais, ele suplementar nutricionalmente os animais no período que é necessário, né? Outra vantagem é o agricultor solta esses animais durante o dia, mas como eles retornam, né, durante a noite, ele também está observando as cabras que está chegando próximo ao parto, né? Então quando a cabra começa a demonstrar sinais de parto, que a gente chama Uber, ele começa a encher, a mojar, como a gente fala, né? Os ligamentos começam a ficar mais frouxos, né? A vulva incha, né? Começa a sair secreção, nas sinais de parto, ele tem toda a chance de tirar essa cabra da área aberta de fundo de pasto e levar para um lugar reservado, onde ele pode assistir o parto e diminuir também o número de perda com neonatos, com recém-nascido, tanto com predadores
quanto com partos distóxicos ou partos complicados, né? Que ele observando, ele pode auxiliar o animal. O outro tipo de sistema de criação, que ainda também tem muito aqui na região, é o sistema extensivo. Esse é comum a gente dizer que nesse tipo de sistema o agricultor não cria o bode que cria o agricultor, porque os animais estão soltos nas áreas abertas, né? Não vem para chiqueiro, geralmente só vem chiqueiro 2 vezes no ano, né? Que é para identificar os cabritos de quem é a mãe, que a gente chama de assinar, né? Então aqui ainda é muito feita a marcação na orelha, através de corte da orelha. Então uma vez no ano junta os vaqueiros, né? E prende os animais para identificar se aquele marrão está acompanhando aquela cabra, ele é filho daquela cabra. O sinal que ela tem na orelha da fazenda e do mourão da diferença é feito do mesmo jeito na orelha do cabrito que acompanha. Então todo mundo da região sabe quem é o dono daquela cabra fazendo daquele cabrito fazendo o corte, a marca que a gente chama na orelha do animal. E a outra vez que ele muito comum vir no chiqueiro é durante a vacinação, ou quando vai prender para dar o remédio de verme. Então vem muito pouco ao aprisco quando quer vender, né? Quando precisa juntar os animais para fazer um dinheiro, né? Então ele vai no mato, como a gente costuma falar, olha a criação e traz para tirar os animais que têm condições de venda para fazer alguma renda, né? As vantagens desse tipo de criação é que os animais praticamente o custo é zero, né? Então o que ele tira é lucro, porque ele não está quase que investindo em suplementar os animais, né? Não está dando remédios de vermes adequadamente, não tá, as vacinas dada uma vez no ano a quem consegue juntar, né? Muitos animais ficam sem receber essa vacina, então não fica imune a determinadas doenças. E a vantagem é que o que tirar é lucro, porque ele não está investindo muita coisa. A desvantagem é que a perda é muito grande, principalmente de cabritos, né? Então poucos cabritos que nascem nesse tipo de sistema, que não é feito o corte e a cura do umbigo, que não observa se mamou colostro quando nasceu, né? Então muitos animais, a cabra pare no meio do mato, sai e larga o cabrito lá, o cabrito vai morrer, né? E o agricultor não está vendo, não está acompanhando, né? Então prejuízo, a mortalidade, que eu não sei se a gente pode chamar de prejuízo desse tipo de criação, é muito grande. Mas ainda é uma forma tradicional de criação, né? A gente não diz que é errado criar no fundo de pasto, muito pelo contrário, é uma forma bastante importante de se criar cabra e ovelha aqui. Agora que o manejo desse tipo de criação tem que ser melhor observado, né? E algumas coisas a gente precisa melhorar nesse tipo de uso da caatinga como um pasto dos animais, tá? Então a gente está falando o que é manejo. Manejo é qualquer intervenção que se faça no rebanho, né? Qualquer medida que você tome para tentar melhorar, ou qualquer medida que você tome mesmo com o rebanho. Por exemplo, acordar de manhã e olhar se os animais estão na porteira, é um manejo. Você separar o bode das cabras, é um manejo, né? Você apartar os borregos dos cabritos com 90 dias, é um manejo. Se o manejo está adequado ou não, o que vai te dizer é a rentabilidade e a produtividade do que você está fazendo no futuro próximo, né? Então o manejo ele pode trazer vantagens, se ele for bem feito, se ele for adequado àquela criação, ou ele pode trazer desvantagens ou prejuízos, né, se ele for mal feito ou inadequado para aquele tipo de criação. Uma coisa muito importante para a gente falar para os criadores, para os agricultores, é a veterinária preventiva, né? Tem um ditado que diz que prevenir é muito melhor que remediar, e além de muito melhor é mais barato, né? Então tem algumas medidas sanitárias gerais preventivas
que devem ser tomadas por todas as famílias que criam cabras e ovelhas. É de vital importância se ter um esquema de vacinação, né? Você saber quais vacinas e em que período do ano dá, né, para ter o rebanho imunizado, né? Outra coisa importantíssima é o esquema de vermifugação, né? A gente sabe que a maioria dos vermes hoje aqui na região tem uma resistência muito alta aos fármacos comercializados pela indústria, né, pelos remédios de farmácia veterinária, mas existem outras formas de você fazer a vermifugação, como com o chá da catingueira, que foi comprovado já por pesquisa, né, uma planta daqui do semiárido, que feito direitinho o controle de vermifugação, a gente consegue manter esses animais, né, sem ser causado muito prejuízo pelos vermes, e até conviver bem, sem prejuízos, né? Outra prevenção importantíssima é a mineralização, né? O sal mineral ele tem que estar no coxo direto, né? Isso tanto como forma de evitar doenças como a clostridiose, mas também como forma de evitar má formação de fetos, dificuldades de parto, né? Doenças como carência de cálcio nos animais, né? A mineralização é muito importante. Outra coisa que as famílias não podem deixar de fazer é a identificação dos animais. É muito comum as famílias não gostarem de contar os bichos, de dizer quantos animais tem, mas a gente tem que registrar, tem que anotar, tem que estar no papel, né? Inclusive para saber se aquela atividade está dando renda, está sendo vantajosa, né? Ou se está dando prejuízo, se não está valendo a pena criar daquele jeito, né? E aí mudanças tem que ser feitas, é necessário, para que a atividade se venha a ser lucrativa, né? Então, além da veterinária preventiva, né, a gente tem que fazer esforços para continuar as formações das famílias assessoradas. É muito importante. A gente percebe que famílias que vêm sendo acompanhadas, vêm participando de formações há um certo tempo, 3, 4 anos, elas estão em outro patamar com relação a famílias que estão começando a assessoria técnica agora, né? Isso é de vital importância, esse acompanhamento técnico facilita muito a vida das famílias. Outra coisa importante no sistema de criação é você ter noção da categoria animal, né? O que é categoria animal? Você separar os animais pelas fases de cria, recria, matrizes, animais de engorda, animais de descarte. O descarte orientado nos sistemas de criação é fundamental para você diminuir a carga animal nos pastos, né? Para você ter um retorno financeiro, porque animais que são vendidos, eles têm um retorno financeiro para ser investido em animais mais produtivos, né? E outra coisa que a gente também já faz em alguns vídeos, que é de vital importância para as famílias e até para o bioma, né, é você ter uma noção da carga animal que você tem naquela área, ou de pasto ou de fundo de pasto. O que é carga animal? A quantidade de unidades animais por hectare, né? Se isso não for feito de forma pensada, for feito de forma descontrolada, é muito comum que ocorra o superpastoreio, e isso vai levar a uma degradação do pasto e da caatinga. Muito bicho em pouca área, né? Então pouca oferta de alimento, os animais não conseguem se manter produtivos, além de ter um desgaste da caatinga e do pasto muito grande. Eles não conseguem repor a sua massa foliar, as suas plantas, né? A gente também já tem um vídeo fazendo esse cálculo de como suplementar os animais, que área a gente precisa para determinado número de matrizes a gente alimentar durante o período de estiagem.
As instalações, como a gente já falou, aí nessa foto a gente tem uma foto de um aprisco suspenso. A gente não indica muito para a região, não vê mais a necessidade de um aprisco com tanta estrutura, né? Ele pode ser no chão batido mesmo, desde que seja varrido e feita a desinfecção de tempos em tempos, né? Com controle bem feito dessa desinfecção, né? Não precisa ser uma estrutura tão cara. É importante ter a proteção contra sol, contra chuva, telhado tem que estar bem feito, né? O aprisco ele tem que trazer, como a gente já falou, conforto e segurança para os animais. Proteção contra vento, chuva e sol demais, né? A área é de pelo menos 2 metros quadrados por animal, né? Tem que ter divisões para onde você separa os animais por faixa etária, né? Ou por categoria animal, né? Como a gente já falou, já deu exemplo, não tem porquê o bode ficar junto com as cabras o ano todo. Só tem que ficar junto com as cabras no período de monta, né? E a limpeza e desinfecção das instalações, varrer com o intervalo mais curto possível. Quem puder varrer o aprisco todo dia é o ideal. E desinfectar semanalmente ou de 15 em 15 dias, né? Também utilizando soluções como solução de cloro ou cal virgem, é muito usado na região. Também pode ser feito para controlar a questão de micro-organismos, tá? Uma medida barata e que tem grande impacto na unidade de produção familiar é a construção de uma esterqueira. É simplesmente um local afastado do aprisco, onde você vai depositar todo o resíduo que vem do aprisco, do curral, para que esse esterco ali fermente, deixe de ser um material que está sendo contaminante para se tornar uma riqueza da unidade de produção familiar, que é um adubo de altíssima qualidade que pode ser usado em horta, ou se não tiver plantios na roça, devolvido à caatinga para adubar o solo da caatinga, né? Mas é difícil, porque todo mundo tem um canteirinho, todo mundo tem uma fruteira, tem as plantas, ou tem palmal, tem palma, né? Então isso é uma riqueza. O esterco curtido, né, que depois vira um adubo de primeira qualidade, né, deve ser feito em toda unidade de produção familiar que cria animais, né, esse local para depositar o esterco dos animais, né? Deixar curtir no mínimo de 30 a 60 dias, para que nessa fermentação que gera calor mate os micro-organismos que podem causar infecção, tá? É importante também ter locais para isolar animais doentes, né? Ter uma área para maternidade, né? Ou seja, uma área que as cabras vão parir, né? Que não necessariamente precisa ser uma área construída de concreto, não. A maternidade deve ser uma área com capim, com sombra, com plantas, com árvores, que dê conforto, com acesso à água, para dar conforto a esses animais parirem, né? E um local também que a gente chama de quarentenário, para que animais que sejam comprados vindos de outras propriedades, né, sejam colocados durante um período de tempo para ser observado se eles apresentam alguma doença ou algum comportamento que não é natural da espécie. Então, gente, encerramos mais um vídeo, né? E lembramos que para dúvidas e contatos estamos à disposição no YouTube, na TV IRPA. Abraço e até a próxima. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.